Olha só a notícia que vamos desdobrar hoje na Closer Brasil. É daquelas que fazem a gente levantar a sobrancelha e pensar, mas o que está acontecendo? Imagina a cena, a possibilidade de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro e quem se manifesta de forma veemente? Ninguém menos que um advogado ligado ao universo de Donald Trump nos Estados Unidos. Sim, você ouviu direito. Estamos falando de Martin DeLuca, uma figura importante, advogado da Trump Media e também da plataforma Rumble. E a declaração dele foi, para dizer o mínimo, explosiva. Ele classificou a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal como um verdadeiro salto naquilo que ele chama de caça às bruxas. Essa expressão, caça às bruxas, não é nova no discurso de apoiadores de Bolsonaro, mas ganha um peso diferente quando vem de um advogado com tal projeção internacional, não é mesmo? E aí é que a coisa fica ainda mais interessante, porque essa fala não é isolada. Ela vem em um momento super delicado nas relações diplomáticas entre Brasil e ELA. Acompanhe com a gente porque os detalhes são cruciais para entender esse tabuleiro político. DeLuca não poupou palavras. Em uma série de publicações neste sábado que repercutiram mundo afora, ele deixou claro seu ponto. E o time, meus amigos, é tudo. Na manhã seguinte a que os ELA abrandaram as tarifas sobre o Brasil, tarifas originalmente impostas em parte por causa da caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes escalou essa caça às bruxas para um nível totalmente novo, escreveu o advogado norte-americano. Percebe a gravidade? Ele está conectando diretamente a decisão de Moraes a um contexto maior de tensões e retaliações. É como se ele dissesse, olha, os ELA estavam tentando melhorar as coisas, e essa decisão vem e joga um balde de água fria. Ele insinua que a caça às bruxas é um fator que já impactava até mesmo as relações comerciais entre os dois países. E agora, segundo ele, essa escalada, e a crítica não parou por aí. O advogado da Trump Media, que está sob o controle do ex-presidente dos Estados Unidos, foi além e ironizou os fundamentos que o ministro do STF teria apresentado para decretar a prisão preventiva. Ele disse, e cito, que Moraes colocou Bolsonaro em prisão preventiva por um raciocínio tão frívolo que se aproxima de sátira. Sátira é uma acusação pesada que questiona a própria base legal da decisão. É importante lembrar que o ministro Alexandre de Moraes tem sido uma figura central em diversos inquéritos envolvendo apoiadores do ex-presidente. E suas decisões, muitas vezes polêmicas, geram um debate intenso sobre os limites do poder judiciário. E DeLuca não só criticou, como elencou os trechos que, na visão dele, são absolutamente insustentáveis. Prepare-se, porque esses pontos são no mínimo curiosos e levantam questionamentos sérios sobre a argumentação jurídica. Primeiro, DeLuca mencionou uma violação do monitor de tornozelo não especificada, sem qualquer evidência ou explicação clara. Ou seja, uma alegação que, para ele, parece ter vindo do nada, sem embasamento, sem a devida transparência que se espera em um processo judicial de tamanha relevância. Segundo, uma vigília pacífica fora de sua casa. Isso ismo, a presença de apoiadores em frente à residência de Bolsonaro, algo que, para o advogado, não justificaria uma prisão preventiva. Ele argumenta que manifestações pacíficas são um direito democrático, e usá-las como motivo para uma prisão preventiva seria um abuso. E o terceiro ponto. Esse é o que mais chamou a atenção e que DeLuca classificou como inacreditável. O fato de Bolsonaro viver a apenas 13 quilômetros da Embaixada dos Estados Unidos. Sim, você ouviu bem, a distância da Embaixada. DeLuca não perdeu tempo em satirizar essa justificativa. Ele disse, com todas as letras, Moraes literalmente argumentou que porque Bolsonaro mora a uma curta distância da Embaixada dos Estados Unidos, ele poderia tentar fugir para lá. E completou com um tom de escárnio, como se os Estados Unidos, que sancionam Moraes por abusos de direitos humanos, o contrabandeassem para fora do Brasil. É um argumento que joga luz sobre a percepção de DeLuca de que as razões apresentadas são, no mínimo, forçadas e desprovidas de lógica jurídica sólida. E aí que a coisa fica ainda mais complexa. DeLuca também classificou essa decisão ou a possibilidade dela como uma ofensa direta ao atual governo norte-americano. É difícil imaginar um insulto mais gratuito para Donald Trump e Marcos Rubio, afirmou.
Essa fala sugere que a movimentação no Brasil tem repercussões diretas e negativas na política interna dos Estados Unidos, especialmente entre figuras ligadas ao Partido Republicano, que veem em Bolsonaro um aliado ideológico. Para o advogado, a prisão preventiva que, pela lei brasileira, exige provas concretas de risco de fuga ou de obstrução da justiça, simplesmente não foi devidamente fundamentada, e essa é a essência da crítica dele. Moraes não forneceu nenhuma, disse De Luca. Ele simplesmente descreveu um hipotético plano de fuga baseado em geografia, especulação e medo de uma multidão pacífica, e ele fez isso um dia depois que os Estados Unidos estenderam um ramo de oliveira sobre as tarifas. O momento é desafiador. É uma análise que joga luz sobre a percepção de De Luca de que as razões apresentadas são, no mínimo, forçadas e desprovidas de lógica jurídica sólida. Essa é uma situação que levanta questões importantes sobre o devido processo legal e a percepção internacional da justiça brasileira. Martin De Luca, ao concluir sua série de críticas, deixou uma mensagem clara. Se você apoia Bolsonaro ou não, prender um ex-presidente com base em sua distância de carro da Embaixada dos Estados Unidos não é o Estado de Direito. É má-fé, é política. Essa declaração ecoa a preocupação de muitos sobre a judicialização da política e a possibilidade de que decisões judiciais sejam interpretadas como movimentos estratégicos em um jogo político maior, impactando a estabilidade democrática. A tensão entre o judiciário e o executivo, e agora as repercussões internacionais mostram um cenário complexo e em constante mudança no Brasil. Como essa situação vai se desenrolar e qual será o impacto nas relações diplomáticas e na política interna é algo que continuaremos acompanhando de perto aqui, da Closer Brasil. É um lembrete de que, no cenário global, as ações internas de um país podem ter ecos muito distantes e que a forma como o Brasil lida com seus desafios internos é observada com atenção por potências como os Estados Unidos. Fique ligado para mais atualizações. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço. Para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.